Iniciando uma nova série de vídeos, nós vamos começar hoje a estudar as principais polis gregas, e são elas Esparta e Atenas. Nesse vídeo, nós vamos começar falando sobre a polis Esparta. Esparta foi uma polis criada no século IX por um líder tribal, antigo, lá na região do Peloponeso, conhecido como Licurgo, que reuniu várias tribos daquela região do Peloponeso, que é uma das regiões pertencentes ao território grego, Inclusive, agora eu vou colocar para vocês o mapa, onde vocês vão ver que o Peloponeso é aquele território grego, aquela região do território grego, aonde está em forma de três, assim, como se fosse um tridente, ok? Uma coisa assim. Essa região, assim, que se divide essas três pontas, no território grego, assim, ó, assim mesmo, é o que a gente conhece como Peloponeso, e a principal cidade do Peloponeso, é Esparta. Outras cidades do Peloponeso foram Corinto, Micenas, mas a principal delas acabou sendo Esparta, construída, na realidade reunida no século IX a.C., através de uma da liderança de um homem, como eu falei, Licurgo. Antes de dar sequência aos nossos estudos, eu vou colocar para vocês aqui agora a imagem do mapa da Grécia, onde vocês reparem a região do Peloponeso e Esparta, que é justamente essa região em três pontas, formando três pontas, e a imagem do líder, de Licurgo, uma tela, retratando o Licurgo que reuniu e deu origem à cidade de Esparta. Continuando então a nossa análise sobre Esparta. Esparta é uma cidade, é uma polis singular da história grega, porque Esparta vai se dedicar exclusivamente à prática da guerra. Esparta vai se caracterizar por uma vida belicosa, ou seja, todos os cidadãos espartanos são iniciados na guerra desde crianças. Essa iniciação para a guerra nós conhecemos como o modelo educacional espartano, ou em grego, agogê. A agogê, ela se dá tanto para os homens quanto para as mulheres, ou para os meninos, para as meninas. E a agogê, ou a educação espartana, que visa a preparação do menino, da menina, para uma vida belicosa, para uma vida de lutas, batalhas e guerra, se dá quando meninos e meninas completam 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade, os meninos e as meninas são retirados do convívio familiar e são levados para o convívio com o exército espartano, aonde eles vão iniciar um processo longo e brutal, no caso, um processo educacional longo e brutal. No caso dos meninos e meninas, o início da agogê, da educação espartana, é semelhante. Eles recebem treinamento militar, treinamento em lutas corporais, estratégias militares, ginástica, todo um treinamento próprio do que vem a ser a formação de um futuro soldado. Só que, no caso dos meninos, quando eles completam 12 anos de idade, eles então têm na sua vida um grande desafio. Os meninos são abandonados à própria sorte, sem comida e sem roupa. E são expulsos da cidade, eles são abandonados nas florestas, nas montanhas, e eles têm, durante 6 anos, porque eles só podem retornar ao convívio com os outros em Esparta quando completam 18 anos,
Nesses 6 anos de abandono, eles são obrigados a lutar pela sua sobrevivência. Isso significa que muitos dos meninos acabam morrendo nesse processo e não completando, todo esse período educacional. Quando completam então 18 anos, eles voltam ao convívio com os outros. Isso se sobreviver, a essa verdadeira batalha pela sobrevivência, esse abandono. E com 18 anos eles voltam, completam os treinamentos militares até os 30 anos e servem como soldados até os 60 anos. E com 60 anos, eles saem dessa vida de soldado e entram na vida política, porque Esparta é governada por uma espécie de conselho dos soldados mais experientes, dos grandes generais. No caso, a Gerúsia. Já as mulheres, além de receberem educação para se tornarem soldados, as mulheres também recebem uma educação especial para que elas sejam mãe e esposa. E elas, nesse processo de educação para ser mãe e esposa, acabam tendo relações sexuais com os escravos que haviam em Esparta. Para quê? Para que, quando elas autorizadas a se casar, com, se não me engano, 16 anos, elas já tinham autorização para se casar, e o menino, no caso o homem espartano, ele só tem autorização para se casar com 30 anos de idade. Então a mulher recebia essa preparação, e nesse processo de preparação ela já consumava toda essa coisa de ser esposa, mulher, e quando se casava efetivamente com um soldado espartano, já estava tudo, já tinha havido essa formação como esposa e como mulher. No caso da sociedade espartana, a mulher, quando era impossibilitada de ter filhos, ela acabava então se tornando um soldado como um homem qualquer, como outro qualquer. Inclusive as mulheres espartanas são famosas por serem grandes guerreiras, grandes soldados, e vão lutar ardentemente nas grandes batalhas que Esparta vai travar ao longo de sua história. Ou seja, por que isso? Porque como Esparta é uma sociedade que vive para a guerra, que é um mundo belicoso, no processo educacional, na agogê, muitos meninos acabam morrendo. Muitos espartanos acabam morrendo no processo, pois a educação espartana é brutal. Então, Esparta tem que manter sempre uma alta taxa de natalidade, uma alta taxa de fecundidade, para que a sua população não caia. Ok? E, assim, a importância de se ter filhos. Inclusive, era comum a espartana, na sua educação como esposa, quando tinham relações com os escravos, quando ela estava aprendendo a ser esposa e mulher, ela às vezes engravidava, e o filho dessa relação com escravos tinham praticamente quase que os mesmos direitos dos cidadãos espartanos comuns. Lembrando que Esparta é uma sociedade governada por velhos soldados, por anciãos, por generais mais velhos, que já saíram das batalhas depois dos 60 anos, formando então a Gerúsia. Ok? E no caso, então, vai haver, no caso de Esparta, o trabalho escravo. Esparta, toda a sociedade antiga, quando tem por base a guerra, a vida belicosa, ela tem como base produtiva a utilização de escravos. Ao longo que Esparta vai fazendo suas conquistas militares, os inimigos derrotados acabam se tornando, obviamente, escravos e mão de obra.